Estamos no canal da Rede e esse é mais um Novidades da Semana, mas temos algumas coisas interessantes para compartilhar. Hoje com a gente aqui, Alan Boy, Technical Account Manager aqui na da Rede. Fala, Alan. Tudo beleza. Tô vendo alguma coisa adicional na sua prateleira aí, hein, cara? O que tá? Developer Associate, rapaz, parabéns, hein? Com essa aí nós temos quantas? 4, 5, a quinta. Como estamos de folga, né? Trazemos aqui o astro da semana. Bom, vamos lá, cara. Hoje semaninha murcha, né? Sagara, as novidades, coisas novas estão por vir. Mas tem poucas, mas não tem zero, né, Sagara? Exatamente. Tem umas bem legais, eu acho que algumas novidades ali da parte de gerenciamento, né, estão bem legais. Na parte de compute, que normalmente costuma sair mais, a gente pegou só uma ou duas novidades. Na verdade, teve 4 novidades, mas só uma que tinha um escopo interessante para a gente falar aqui. Mas as grandes novidades ficaram mais pela parte de gerenciamento mesmo, tá, Flávio? Boa. Então vamos começar, gente. Primeira novidade, a gente vai começar falando de Machine Learning, tá? Então, agora é uma novidade bem simples e eu até me gerou uma dúvida, eu fui dar uma pesquisada sobre isso na internet. Agora, na verdade, o Amazon Translate, que é um serviço de tradução, né, simultânea ali da AWS, está suportando o nosso querido português. É royal, mexe com você. Abra a boca, é royal. Mano, de onde vocês tiraram isso? Eu já procurei isso no YouTube e não achei. Beleza, né? Acho que não era você que estava falando? Não, Enfim, tá suportando o nosso português de Portugal agora e não tem Bocão do Royal em Portugal, tá? Então ele é original PTBR. Qual que é a grande novidade aqui? Realmente suporte a nossa língua, mesmo que seja só em português de Portugal. Não tá suportando o PTBR ainda, tá? Dentro lá da documentação da AWS, ele tem todas as linguagens que ele suporta. Por algum motivo que eu não consegui encontrar, eles têm suporte a português e português de Portugal. E aí eu falei assim, cara, beleza, né? Normalmente a gente usa o PTBR para fazer uma convenção, né, de utilizar o PTBR para traduções ali do Brasil, mas nesse caso aqui, os dois são de português de Portugal. Eu não entendi por que a AWS fez essa segmentação. Na verdade, deve ser português standard, né? E português com ênfase em Portugal. Tipo assim, não tem véi, né? Cara, essas coisas, entendeu? Véi, cara, tamo junto, né? Não deve ter. Tipo, não tem pão francês, essas coisas, entendeu? Não tem pão francês, a fila é bicha, essas coisas. Pode ser. Mas já tá suportando, acho bem interessante. Isso aqui qual que é o grande tchan, né? O grande ponto aí do Amazon Translate é que com a maior quantidade de línguas que ele suporta, você consegue fazer até traduções de documentos que você já tem na sua estrutura para as línguas que você tem na sua multinacional, né? Então é um serviço ali bem interessante, está suportando Marathi agora e esse Punjab, nem sei como pronuncia, mas o mais interessante aqui é o nosso querido PTPT. Seguindo agora para as novidades casadas, tá? O Amazon Backup, o AWS Backup, ele está suportando agora 2 novos serviços, que, por incrível que pareça, são serviços ali da árvore de banco de dados. O DocumentDB, que ele é um serviço específico ali da Amazon que utiliza ali o MongoDB, uma compatibilidade com o MongoDB, que é um banco de dados não relacional. E agora ele já tem suporte ao AWS Backup, né? Com isso você já consegue... MongoDB Pass, né? É o MongoDB Pass. Exato. Vale lembrar que ele usa a lógica do Aurora e não a lógica do RDS, né, para instâncias e tal. Então ele usa IO provisionado, o MongoDB é bem legal nesse sentido, né? Ele tem, você pode dar burst de IOP, as instâncias ali você pode ter réplicas de leitura que servem como failover, então ele usa por baixo dos panos a camada de storage do Aurora, né? Boa. E, cara, tá na AWS Backup, né, o Alan Boy, mais que necessário, né? Tava na hora, né? Sim. Mas o AWS Backup ele vem amadurecendo bem forte, né? Acho que tem algumas features ali que não tem ainda, mas nada que uma sugestão lá para o time do produto não ajude, né? Mas é uma ferramenta que a gente usa bastante, é bem útil. E conforme o tempo está passando aí, ele vai adicionando mais features, mais serviços que ele suporta. É isso aí, Alan. Flávio Hesse, de Osasco, São Paulo, pergunta:
Por que usar a AWS Backup, sendo que o MongoDB já tem backup? Fazer uma estratégia ali multi-account, né? Fazer uma estratégia multi-região, o AWS Backup ajuda demais. Organizar suas políticas, né? Centralização também, nessa né? parte, né? Exato. Exatamente. Igual a Aurora, Você né? O consegue RDS, o Aurora, ele já tem, né? O backup lá, ele já faz o backup automático todos os dias. Para que você vai usar AWS Backup? Né? É isso aí, né? E tem um ponto que eu acho bastante importante, que é aquele backup de guarda, de retenção, né? Que normalmente o RDS e Mongo ele faz aquele backup de 35 dias, que é o automático, né? Que é o backup do dia a dia. Agora, se quer um backup para retenção, deixar anos lá, a gente fazia no passado scripts para fazer isso, né? Agora você pode usar o AWS Backup, que ele mesmo você fala, eu quero fazer um GFS, né? Pra galera que é mais nova aí não conhece. GFS é o Grandfather, Father, Son, né? Que é a lógica de você ter um backup diário que tem retenção semanal, um backup semanal que tem retenção mensal, um backup mensal que tem retenção anual, ou a cada 5 anos, ou a cada 10 anos, depende da tua legislação. Então, isso aí já tem pronto lá no AWS Backup, e você não consegue fazer isso pelo backup nativo das ferramentas, né? Sensacional. Ajuda demais, cara. Ajuda demais. E ainda sobre o AWS Backup, ele já suporta agora o DocumentDB e também está suportando o Neptune, né? O Neptune que é um banco de dados gráfico muito utilizado para fazer correlações de redes sociais mesmo, né? E agora também já está suportando dentro do AWS Backup. É um serviço gerenciado da AWS e por isso que eu falei, e está suportando o nosso querido São Paulo também já para fazer isso, tá? Então a novidade ela já sai com as principais zonas, inclusive São Paulo, que normalmente às vezes demora um pouquinho mais para sair. Seguindo aqui, gente, a gente tem uma novidade que ela tá dentro de developer ali dentro da AWS, mas ela é muito utilizada para um conceito como um todo, né? O Damasceno acaba utilizando alguns scripts e alguns sistemas que ele usa para fazer teste de carga, né? Mas a própria AWS ela tem um serviço eles chamam de FIS, que é Fault Injector Simulator, que utiliza ali a engenharia do caos para você fazer teste de carga dentro do seu sistema, né? Qual que é a grande diferença ali desses testes, né? Quando você usa uma engenharia de caos para fazer esses testes de estresse, ele acaba gerando diversos eventos disruptivos para você testar o seu sistema. Então, um exemplo clássico, tá? Ele monitora o seu sistema e de uma hora para outra ele joga a CPU lá para 90% e depois baixa. Ele está rodando o seu sistema e de uma hora para outra ele consome 100% da memória para ver como seu sistema se comporta. Então, utilizar essa engenharia do caos para fazer esses testes acaba ajudando justamente a ele deixar mais próximo da realidade os acessos ao seu sistema, ao invés de só gerar carga para dentro do sistema e ver tudo aumentar para ver se ele cai, né? Então, qual que é a grande novidade hoje da semana com o FIS, né? É que agora ele está suportando CloudWatch Alarms e também você suporta você utilizar runbooks automáticos ali do System Manager, né? Então, com o CloudWatch, com os alarmes do CloudWatch, ele pode inclusive gerar para você alarmes para você ter insumos ali para decidir o que você faz na aplicação, do mesmo jeito que você tem ali os runbooks do System Manager, né? Ele não fala isso no texto, mas tem além disso, ele adicionou algumas injeções, né, de testes, né, alguns testes para você começar a utilizar dentro do FIS, que são stress de I/O. Então agora você consegue literalmente estressar todos os I/Os que você tem ali dentro do próprio EBS ou de qualquer outro sistema de qualquer volume que você tenha dentro do seu sistema. E não vou mentir, a parte que eu mais gostei é que agora ele consegue até ter ações de latência, jitter e black hole dentro de uma rede, né? Então, imagine que você está realizando os testes e do nada você, sei lá, mandou a sua rota default para uma black hole, ou você removeu a rota default de dentro do seu sistema. O FIS já consegue suportar esse tipo de teste também. Então, você consegue entender como seu sistema vai se comportar se você perder uma rota default. Bem bacana essa novidade, eu curti bastante. Bacana. Como é de rede, você fica felizão, né? Ah, claro, eu vejo o network ali, eu fico, caramba, bacana. Beleza, seguindo a novidade de compute, a gente teve poucas novidades aqui das outras áreas, as grandes novidades mais bacanas da semana, ficou para a área de gerenciamento, mas o que o ECS agora suporta, tá? Ele está suportando
Perdão, está suportando o Health Check dentro dos ECS, tá? O mais interessante é que isso não é só para os sistemas que estão dentro do ECS da AWS. Então a AWS ela tem ali todo o seu cluster de ECS dentro do console, mas ela também tem o ECS Anywhere, né? Que você pode, que é o serviço da AWS que você consegue usar dentro do seu on-premises, né? Então, qual que é a grande novidade? Que agora ele consegue fazer um check ali do runtime antes de subir os dockers. Tá? Então, isso era um serviço mais comum ali dentro do EC2 como um todo, né? Toda vez que você sobe o EC2, ele faz alguns health checks para saber se a máquina está legal ou não. E agora ele está fazendo isso para dentro do container também, tá? A AWS até fala assim, cara, embora seja problemas sejam muito raros, é bacana você fazer os testes de prevenção ali antes de iniciar e você já conseguir descobrir antes de iniciar se está tendo algum problema dentro do seu Docker, né? Dentro do seu container. Novidade simples, mas bastante entendi. É um health check eficaz. entendi, é um health check do container e não um health check da URL que você coloca ali, que tipo, normalmente a gente espera ali, aí principalmente quando tá subindo, né? Você sobe, aí o container cresce, aí tem que esperar o timer do health check, é isso? Isso, exatamente. É tipo o status check, não é o status check que tem na EC2? Na verdade, é a mesma. Não vou falar que é a mesma coisa, né? Porque o sistema é diferente, mas é a mesma coisa do status check do EC2. Aqui é aquele chamado de Health Status, né? O bacana é que você pode chamar isso diretamente via interface gráfica, né? Você consegue ver. Mas você também consegue ver via API. Você procura como Health Status e aí ele vai gerar aqueles 4 status que são padrões do Cloud Alarm. Ou Insufficient Data, ou OK, ou eu não lembro qual que é o outro. Ou Falha Alarm, uma coisa assim. Boa. Legal, da hora essa aí. Boa. Vamos para as novidades mais legais, né? Então, CyberArk. Agora, dentro da AWS, a gente já está suportando o Single Sign-On com o CyberArk, tá? O CyberArk, ele vem crescendo bastante a utilização dele em grandes corporações, porque você consegue centralizar os acessos. Ele é meio um IAM do on-premise. Você consegue fazer muita coisa dentro dele, centralização dos acessos, o authorization, o account e o authentication dentro do CyberArk, e você tem uma interface gráfica que faz todo tipo de gravações, desde gravações dentro ali da linha de comando, de você nos comandos, até gravações de tela mesmo, se você estiver usando um RDP. E qual que é a grande sacada agora? Você consegue usar o Single Sign-On do CyberArk para acessar a AWS, tá? Inclusive utilizando o próprio... Cadê? Aqui, ó. Você pode usar, inclusive, a tela de login do CyberArk com o MFA, com tudo dele, para acessar o console da AWS. Isso é o Okta, né? Para a galera que conhece, igual o Okta, o OnePass, né? Essas ferramentas de SSO genéricas que englobam tudo, né? E aí você pode agora ter mais um carinha nesse, né? É muito comum a base do próprio CyberArk seu AD, né? Então, às vezes, você acaba chegando na mesma base, sim, mas aqui não, você tem a tela de login dele, né? Que, inclusive, ele tem um dash ali que você consegue, depois de logado, ter os acessos, inclusive os acessos na console da AWS, por exemplo. Exatamente. Novidade bem bacana, tá? E eu não desci a fundo porque com o CyberArk você consegue limitar o que o protocolo que você vai estar rodando, ou até mesmo os acessos que você vai ter, né? Dentro direto da interface mesmo. Então, certamente ele vai associar com roles, né? Exatamente. Com as outras soluções. Bem bacana, e também esse ainda não está disponível em São Paulo. Ah, não, tá sim. São Paulo Regions. Perfeito. Vamos para uma outra novidade, que é a do CloudTrail. Agora ele anunciou que está suportando Error Rate Insights, que é específico para erros dentro do API. E qual que é a grande novidade aqui, né? Esses errors rates, o que ele faz? Ele fica monitorando os acessos de API dentro da sua estrutura, e ele cria um baseline desses acessos. Depois que ele cria um baseline, ele utiliza um modelo estatístico para saber se os acessos, né, se os erros que você está tendo dentro dos acessos vai ter um impacto negativo ou não para dentro da sua aplicação. Então, o próprio CloudTrail ele já tem esse tipo de inteligência baseado nos logs, né, para conseguir identificar previamente se você pode ter ou não um problema dentro da sua aplicação. Gostei bastante da novidade. Eu acho que tudo que vem a somar dentro dos serviços que já existem, né, acabam ajudando
muito o troubleshooting, até mesmo as decisões que a gente pode vir a tomar dentro da estrutura. Sim, sim. Até a segurança ajuda bastante nesse caso aí, né? Às vezes tá tentando decriptar um KMS ali via API, muita falha de login no console. Então já vai ligar um sinal de alerta aí, né, cara? E aquela história, né, pessoal? A gente conseguir detectar erros, ter um baseline de erros, usar a inteligência para detectar erros, para entender se faz sentido ou não, isso é um grande desafio, né? A gente está cada vez mais conseguindo logar e registrar, ter informação, né, ter dados, na verdade, mas fazer esses dados virar informação é o que é difícil, né? E aí esse tipo de solução vem para isso, né? Para a gente poder tirar insights de erros, né? Então a proposta é sensacional, não sei como é que está a implementação ainda, né? Porque acabou de ser lançado, mas a proposta é sensacional, né? De você conseguir naquele universo de um monte de coisa que está acontecendo nos sites, você conseguir pegar os erros e ter uma instrução ali do que tá ruim mesmo, que saiu do padrão. Sim. Porque é muito comum a gente estar fazendo um troubleshooting, né? Não sei se já repararam, já fizeram isso. Tá fazendo um troubleshooting, aí você olha, putz, tem um erro aqui. Aí depois você volta ontem, tinha um erro também. Aí antes de ontem tinha um erro, esse erro tá lá faz 3 anos, então não tem nada a ver com o troubleshooting. Então, até a integração, né, Gordon? Imagine que o CloudTrail por padrão, você já consegue fazer a integração ali por padrão, mas você consegue fazer a integração dele com o GuardDuty. E então você consegue ter mais insights para o próprio GuardDuty fazer análise de eventuais ataques para dentro da estrutura, né? Então, é o que eu comentei, tudo que você acaba adicionando como uma nova feature dentro de uma feature já existente, né, com uma nova característica de uma feature existente, acaba ajudando e muito na tomada de decisões que você pode ter eventualmente. Sensation, bacaníssima. Vambora, vamos avançar aí que o tempo tá curto. Vambora. Vamos para as 3 últimas, tá? As 3 últimas que eu achei mais interessante. Incident Manager, ele está disponível em mais 7 regiões, e a grande novidade dessa é que agora o nosso querido São Paulo já está suportando dentro do Incident Manager. O Incident Manager é um serviço fantástico da AWS, que o que basicamente ele faz? Ele te ajuda a fazer a identificação de problemas, identificação e tratamento de incidentes e respostas a incidentes. Isso vai desde ele centralizar no dashboard todos os tipos de alarmes. Deixa eu pegar o blog post aqui, eu acho que fica bem bacana. Aqui, ó. Esse daqui é um dash que ele monta para você quando ele identifica algum incidente. E qual que é o mais interessante? Ele vai mostrando aqui toda uma timeline do incidente, ele mostra as métricas e os alarmes que ele foi pegando, ele mostra o tempo de duração que o incidente está acontecendo, e ele mesmo já tem uma própria lista de escalonamento dentro do Incident Manager, né? Então você consegue tocar todo o seu processo de incidente dentro da própria ferramenta de AWS, ou utilizar a ferramenta da AWS para incorporar dentro do seu sistema de incidentes e de problemas, tá? Então, tem uma coisa aqui que eu achei fantástica, que é o diagnóstico depois, que você consegue, dentro da própria ferramenta, você consegue responder algumas perguntas para você chegar na causa raiz. Então, ele usa esse Incident Questions ali, que é eu não vou dizer que é a análise dos 5 porquês de problemas, mas ela bebe dessa fonte, e talvez dessa fonte também de espinha de peixe, que é outro método que você usa para fazer diagnóstico de problemas. Mas eu achei fantástico, porque isso acaba te dando muitos insights do que você pode, de como chegar no problema e, sobretudo, de como resolvê-lo, né? E, enfim, a grande novidade é que agora a gente consegue fazer isso também em São Paulo. Bacana, o Incident Manager tá começando a ficar bem poderoso, né? Tá até falando no backstage aqui que o modelo de pricing versus a maturidade dele, eu acho que ainda, assim, a vantagem é que ele integra com um monte de coisa, né? Então tem essa vantagem aí, que é super vantagem, mas o pricing dele, principalmente quando você tem ali grandes volumes e tal, tudo, o pricing dele não tá tão apetitoso ainda, né? Eu acho que a AWS deve ir ajustando isso. Deem um feedback lá, se vocês acharem o mesmo. Então vamos seguir para a próxima. Agora o AWS Batch, eles introduziu ali um novo modelo, né, uma nova forma de fazer a schedulagem dos jobs. Antes ele está trabalhando só com FIFO, que é o First In, First Out, ou seja, o primeiro que chegou é o primeiro que sai.
A grande novidade agora é que ele está trabalhando com outros pesos, né, com preços que eles chamam de mais justos. E no blog post, a AWS está lançando esses GIFs agora, que ajuda bastante a gente entender as coisas. Então, dessa forma aqui, ó, que é o modelo padrão, é como o AWS Batch funcionava antes, né? Então, os primeiros jobs que chegavam eram necessariamente os primeiros a serem executados ali dentro do ambiente de computacional, né? Então, o primeiro que chegou é o primeiro que é executado. Agora, com a introdução desses novos pesos, né, novos modelos, ele começa a trabalhar de outra forma. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que ele está trabalhando com peso mesmo, né, com weight. Então, ele tem 2 pesos, os jobs vermelhos e os jobs verdes, e está vendo que ele está mandando pesos iguais, né, 50-50 dentro do ambiente de computacional. Ele também tem outros tipos de peso, como é nesse caso, que é o submitting, né? Ou seja, é as prioridades ali dentro do ambiente de computação. Então você tem lá 6 jobs, mas você tem alguns que têm prioridades maiores do que os outros. Então ele consegue mandar os que têm maiores prioridades para serem executados primeiro. E o reservation, que é você tem o seu ambiente de computacional, mas você tem reservas dentro do ambiente para determinados jobs. Então você está vendo que ele tem 4 jobs verdes. Você executa os 3 jobs verdes ali, mas sempre deixa reservado um job azul, uma CPU, né? Um poder computacional para um azul para ele ser executado. Isso é bem bacana. Esses gifzinhos ajudam a gente a entender de um jeito, né, cara? Nossa, a gente lê 3 páginas de negócio para tentar entender, aí você vê um gifzinho ali, né, cara? Exatamente. Eu acho fantástico o entendimento com eles, porque fica bem claro, né? Até mesmo para a gente explicar aqui. Muitas vezes a gente acaba falando de um serviço que não é muito comum na comunidade, né? Não é muito comum para quem está começando, ou mesmo para quem já tem um tempinho de casa. E com os GIFs acaba falando assim, cara, beleza, eu entendi o que o serviço vai estar fazendo agora e eu entendi o que o serviço faz. Sim, sim. Exato, total. Esse é um ponto que a gente sempre tenta colocar muito aqui, né, cara? A gente explicar pra galera o que o serviço faz, né? Porque às vezes os serviços mais comuns, a galera que tá aqui sempre já sabe, né? Mas esses serviços que não são tão comuns, a gente explicar, né? O Batch é um serviço bem legal aí para você fazer execução, para processamento bruto em lote, aí você tem seus scripts de cron ali e tal, tudo Bash é o cara certo para você fazer, para você colocar eles, né? Aqueles scripts que rodam todo dia, uma vez por hora, ou até, sei lá, uma vez por dia, mas é uma pancada e tal, né? Exato. Grande novidade da semana aqui, pelo menos uma das que eu mais gostei, é o anúncio da disponibilidade geral do AWS Resilience. Eu sabia que ia travar. O Resilience Hub. Você inverteu. Falou Resilience Hub. A gente ficou no backstage e falou, cara, eu vou falar isso errado, eu tenho certeza. O Lucas tá dando risada aqui no backstage. Aqui, né? O Cássio é um parceirão nosso que cuida de tudo pra gente aqui. É meio tímido, não sobe pro palco, né? Mas ele dá aula de inglês, né? Então ele fica... A gente pisa na bola e ele só dá risada. Só dá risada, depois vai me dar uma voadora. Enfim, o que é o serviço, esse novo serviço da AWS, tá? Ele tem um blog post bem bacana também, mas eu tava fazendo testes nele ontem. Mas basicamente o que ele faz? Ele utiliza alguns recursos e alguma análise de aplicação voltado para o seu RTO e o seu RPO, tá? Então, o que é basicamente o RTO e o RPO? Primeiro, o RPO, ele serve para... Jesus. O RPO, ele significa o quê? Ele é o quanto de perda de dados o seu negócio tolera. Tá? Então, o que significa isso? Se você tiver um RPO de 24 horas, por exemplo, significa que você tolera um atraso até de 24 horas de dados. Então, se você fez um backup às 11 horas da noite e o seu sistema falhou às 10 da manhã, das 10 da noite do dia seguinte, você perdeu 24 horas, 23 horas ali de dados, né? De atraso de dados. Então, para você, se você tiver um RPO de 24 horas, essa perda tá legal. Entendeu? O RTO, ele é um pouco diferente. Ele é o tempo de inatividade que o seu negócio suporta. Então, se você tiver um RTO, por exemplo, de 3 horas, significa que se seu negócio ficar parado, seus sistemas ficarem parados 3 horas, você aceita isso sem problema nenhum. E qual que é o grande tchan, né? Qual que é a grande novidade ali do novo serviço da AWS? É que agora você consegue colocar alguns serviços
baseados no RPO e no RTO, e o próprio serviço da AWS vai fazer uma análise para saber se o seu serviço está compliance com seus tempos ou não, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu gosto sempre de usar o exemplo de RTO e RPO. Eu gosto sempre de pegar o P, né, o RPO, que é a minha referência para não confundir, né? O RPO sempre diz respeito àquela estratégia de backup. Sabe aquela estratégia de backup que é clássica em on-premise, que a gente faz um backup todo dia à noite, né? Boa. A gente tem o RPO de um dia, porque se eu perder o dado faltando 1 minuto para eu começar a fazer o backup, né, ou eu terminar de fazer o backup, né, eu perdi 24 horas de dados, né, ou seja, tudo que aconteceu no dia anterior, eu perdi, porque não está no meu backup, né, o meu backup é de 24 horas atrás. Então, aí fica fácil de você memorizar, né, então num backup uma vez por dia, RPO é igual a 24 horas. Aí depois você segue a gente raciocínio e vê que o RTO é o tempo que a aplicação tolera ficar fora do ar. E aí vai depender do que, né, de quanto você quiser investir também, né? Para baixar RPO e RTO, normalmente é grana, né, pessoal? E exatamente esse ponto, tá, Flávio? A ferramenta, eu vou mostrar isso aqui na prática, mas a ferramenta ela consegue, inclusive, dar sugestões para você de quanto você vai investir para arrumar isso. Entendeu? Então, por exemplo, vou pegar o Resources Groups aqui, que tá fácil. Ele é baseado em tags, tá? Então você consegue selecionar ali quais são os teste. Nossa, RH, cara, a ideia é sensacional disso aí, né, cara? teste. Então, ó, escolhi aquele Research Group, eu coloquei tags, então tem dois EC2 ali que estão com aquelas tags, eu já tinha feito antes. Ele vai fazer a identificação desses researches, ele vai aparecer aqui para mim os dois, agora só tem um, mas não importa. Eu vou dar um next aqui e escolhi a minha aplicação, perfeito? Então ele já vai criar, ele tem uma política aqui, mas você pode criar uma política nova, e é isso aqui que vai fazer a diferença. Então, dentro da política que você pode... RH. A aplicação, desenvolvimento. Então, aplicação não crítica. Aí ele fala assim, cara, para aplicação não crítica, qual que é a minha política que eu tenho? Eu tenho um RTO de 2 dias e um RPO de 1 dia. Perfeito? Ou para aplicações importantes, ou vou ser bem crítico aqui, aplicações globais que são críticas. Então, o meu RTO é de 1 hora e meu RPO é de 15 minutos. Então, você consegue utilizar as próprias políticas que a AWS já sugere, ou criar a sua, tá? Eu já tinha criado uma aqui, que é de missão crítica. Eu vou dar um next e um publish. O que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer ele vai fazer esse assessment aqui. Opa, vou dar um run. E ele vai validar dentro da minha estrutura se o que eu escolhi ali de RTO e RPO da política, se ela está compliance com o que eu escolhi, né? Então, tipo, imagine que eu peguei só um EC2, então ele só tem um EC2, ele não é multi-region, então possivelmente ele vai falar que ele não está compliance com a ferramenta, porque ele só está em uma região e possivelmente... Eu não vou conseguir atender aquele RTO RPO, por exemplo. Exatamente. Aí qual que é deixa ele processar aqui, mas qual que é a grande sacada? Vocês vão ver que aqui, ó, ele vai aparecer essa tela para mim depois. Fala assim, ó, cara, eu não fiquei compliance para a sua aplicação, e para ficar compliance, cara, eu tenho 3 opções para você. Uma opção otimizada de zona de disponibilidade, de AZ, você vai gastar aproximadamente isso, e aí você vai ter esses padrões de tempo aqui dentro da sua estrutura. Uma opção otimizada em custo, então ele é um pouco mais barato, entendeu? Então você vai estar usando aqui o Aurora, nesse caso é o Aurora, né? O Aurora com single cluster aqui, com single instance. Porque ele vai derrubar o RTO RPO, porque o disco é resiliente, vai subir e tal. Exatamente. Ou uma opção utilizada ali para as mudanças mínimas, né? Então você não vai ter uma mudança tão grande dentro da sua infraestrutura. Ele já te dá a estimativa de custo quanto você vai ter de RTO e RPO. Aí eu taguei o meu workload e ele vai fazer a análise do meu workload. Exatamente. Óbvio que não vai ser 100% assertivo isso aí, né, cara? Mas outra coisa, ele faz o assessment e depois ele mede, é isso? Exatamente. Você consegue rodar ele de novo. E o que é mais interessante, tá? Ele tem algumas integrações, tá, Flávio? Então, se você vem aqui no resultado, né, fala assim, cara, sua aplicação tá ok. Ela tem um target de 1 hora para aplicação e ela tá com estimativa de 15 minutos para atender. Mas para infraestrutura, eu tenho um target de RTO de 5, 5 e 30, e aqui eu nem consigo dizer para você quanto você tem, porque ele tá em uma região só, né? Entendi, mas uma dúvida é, ele mede depois para ver se eu quebrei o RTO ou RPO ou não?
Entendeu? Tipo assim, se a aplicação começou a ficar fora há muito tempo, ele não mede, ele só... Não, só informa. Ele só faz exatamente, um só apresenta acesso, né? exatamente. Exatamente. E Nossa, o da que que ele hora. tem na. O que que ele tem. Aqui eu comentei pra você, né? Aqui tá o mesmo preço, porque é uma máquina só. Mas aqui no Operation Recommendations é o que eu mais curti, porque ele tem algumas integrações. Então aí, Flávio, é a sua resposta, tá? Ele não mede, mas você consegue criar template de CloudFormation para medir. Usando o Então, Canary ali, usando então, de certa forma, ele exatamente. concentra isso para você medir. Então, Ele te dá na os prática, insights, né? ele mede, mas usando outro serviço. Exatamente. Aí ele utiliza os alarmes para fazer essas verificações. Ele tem alguns padrões que ele chama de SOAP, né? Que é justamente para você. Que são meio que tipo alguns procedimentos operacionais, né? Então imagine aqui ele te dá 2 procedimentos, um de scale up, e um de reboot instance, tá? Então ele já cria os CloudFormations para você fazer esses 2 tipos de Sim, ação pra dentro da você sua tomar uma estrutura. ação ali, tipo assim, cara, essa máquina travou o reboot, aqui provavelmente você vai derrubar o seu RTO, né? Exatamente. Você tem uma automação ali, não precisa uma pessoa humana ir lá e fazer. E a integração com o FIS. Eu achei bem bacana, eu tentei testar isso ontem, não rolou, mas eu vou descer no detalhe depois para fazer os testes melhores. Ou seja, ele consegue fazer os testes que a gente comentou de engenharia de caos. Depois tudo gerando com template de CloudFormation, tá? Então, cara, eu gostei bastante da ferramenta, eu achei ela bem interessante, justamente porque você consegue fazer o teste da sua estrutura e entender, sendo bem honesto, tá, Flávio? Isso aqui é o mais próximo de um teste teste frio de DR, cara. Sim. Não, e Entendeu? tem Então, ferramenta para isso, óbvio que a gente vai ter que fazer uma interpretação humana, mas pelo menos ele já ajuda a gente a chegar no caminho e exatamente. documentar, né? Legal, o Gustavo perguntou aí se dá para customizar os valores de RTO e RPO, já respondeu, né? Dá. Sim, dá sim. Dá pra você criar sua própria política. Mais importante, tá? Preço. Ele tá, como ele foi lançado agora, ele tá num free tier de 6 meses, então você pode usar durante 6 meses de graça o serviço em até 3 aplicações. Entendeu? Então, aplicação não necessariamente é uma máquina, tá? Você pode taguear toda a sua aplicação com o mesmo tag, e aí se você tiver, sei lá, 50 aplicações, 50 máquinas, ele vai rodar entender isso como uma aplicação só. Então, Lembrando que se você colocar workloads distintos ali, você vai bagunçar toda a lógica dele, vai falar que tá resilient, na verdade não tá, né? Então, exatamente. Então tem que ser justo ali, né? muito legal, cara. E é óbvio que vai amadurecendo ali aos poucos, mas, cara, muito Exato. legal a mentinha, cara, bem 6 legal. meses, 3 aplicações de graça, e depois de 6 meses ele cobra $15 por aplicação. Então eu não achei um serviço tão caro, tá? Não é tão caro, mas assim, você paga $15 por um negócio que você vai usar bem pouco, né? Você vai usar a cada 3, 4 meses, 6 meses, ou a cada mudança da infraestrutura. Não achei barato também, achei que ia ser na casa, tipo assim, de $1, alguma coisa assim. E normalmente o pessoal que faz esse DR, assim, o pessoal não tem vamos dizer assim, uma documentação viva ali de se tá saudável ou não. Aí, Exato. já ajuda, Descobre no quente, exatamente. Animal. Eu achei a novidade mais bacana que teve aí. Da hora mesmo. Sem dúvida nenhuma. Bem legal, cara. Bem legal. A gente já discutiu sobre isso, né, Tivim, projeto de cliente, né? Com certeza. Muito bacana. Bom, bacana, pessoal. A gente vai acabar um pouquinho mais cedo aqui. Primeiro, porque tem pouca novidade. Segundo, porque eu tenho uma agenda às 10 e não é aqui. Sagara, obrigado demais aí, cara. Parabéns aí por ter preparado. Obrigado Manda ver. E não esqueçam de seguir o protocolo SIC3, né? Sininho, se inscrevam, curtam, compartilhem. E comentem, pessoal. A turma não tem comentário. É super importante comentar ali mandar os comentários, porque ajuda a ranquear o vídeo para mais pessoas, né, aparecer na timeline lá das pessoas, beleza? Aí, fiquem em casa e estudem.